Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Descansaram bastante? Espero que sim. Então, agora nós temos a apostila, né? O material fica bem mais fácil para vocês, para as famílias, que não precisam vir toda semana na escola retirar o material. Então, aqui eu já estou com ela aberta em língua portuguesa, a partir da primeira unidade aqui, né? SOS Floresta Amazônica. Então, aqui na unidade 7, que é o que vocês receberam pelo grupo de WhatsApp, tem a explicação. Então, fala assim, ó, unidade 7, SOS Floresta Amazônica. Nesta unidade, iniciaremos o trabalho por meio de uma entrevista com um dos mais importantes ecologistas do mundo, sobre a ameaça que a biodiversidade da região amazônica vem sofrendo em função das mudanças climáticas. Então, em função das mudanças do clima, né, a floresta amazônica vem sofrendo bastante, principalmente com a derrubada de árvores e as queimadas. Dialogando, conversando com esse gênero, propomos um trabalho de leitura e análise de um poema que trata de uma árvore da região amazônica e dos animais que vivem em seu entorno. Então, ó, página 5. Em primeiro lugar, assista ao vídeo a seguir para facilitar a aprendizagem. Então, aqui tem um videozinho para vocês assistirem em casa. Atividade 1. Faça as discussões propostas com a criança. Então, aqui, ó, atividade 1, ó, se vocês observarem, não tem nem as linhas para responder. Por quê? A criança vai responder isso daqui oralmente em casa. Tudo bem? 2. Sugestão de entrevista para responder às questões propostas. Essa entrevista é apenas uma sugestão. A criança ou a família pode utilizar outra caso queira. Então, é o seguinte, aqui na atividade 2, ó, fala assim: o professor vai auxiliar você e seus colegas a acessar uma entrevista na internet. Aguarde as orientações e depois anote. Então, como nós estamos distantes, já veio aqui impresso para vocês uma entrevista. Então, esse texto aqui não tem na apostila, porque vocês precisariam fazer uma pesquisa na internet. Vocês podem estar utilizando este texto mesmo ou algum outro da preferência de vocês. Então, vai fazer a leitura do texto em casa. Aí sim, vem aqui para a atividade 2, né? E responder aqui na apostila. O nome do entrevistado, a profissão da pessoa entrevistada, o assunto da entrevista e o nome do entrevistador. Então, tá tudo aqui no textinho, ó. A criança nunca muda. Então, só recapitulando, esse texto nós não temos na apostila, é somente para vocês conseguirem fazer a atividade 2. Precisa ser esse texto? Não, pode ser um outro texto qualquer. Atividade 3. O que mais chamou sua atenção na entrevista? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Então, aqui, ó, vocês vão responder em casa oralmente, né? Novamente, não tem linha aqui para responder. Então, é tudo oralmente. 4. Em sua opinião, então o que você acha? Qual é a sua opinião? Para que serve uma entrevista? Então, para você, na sua opinião, para que serve uma entrevista? Justifique sua resposta. Aí você vai anotar aqui para que é que serve uma entrevista, o que você acha? Lembrando que não tem certo e errado, ok? Aqui é a sua opinião, é o que você acha. Agora nós vamos para a matemática. Então, começando aqui, ó, uma orientação aos pais. O atual cenário de pandemia impõe à instituição escolar, seus professores e aos pais responsabilidades e novos desafios. É importante compreender que somos pessoas capazes de transformar uma criança, prejudicá-las com as nossas dificuldades ou incentivá-las. Como ensinar o algoritmo da divisão com o trabalho à distância? Muita gente sente angústia diante de uma conta de divisão, principalmente se o divisor tiver 2 algarismos. Em geral, quem apenas decorou o procedimento tradicional na escola, mas com o tempo esquece como fazer a conta. Ela tem valor por ser mais
rápido, mas pula etapas importantes quando estamos aprendendo a formalizar a conta, diz Ivonildes Milan, formadora de professores. As crianças lidam com a divisão no dia a dia. Por exemplo, para distribuir 4 chicletes para 3 colegas de maneira que todos ganhem a mesma quantidade, elas usam estratégias como dar um para cada um e ver o que sobrou. Essa técnica é usada pelas crianças para dividir quantidades, antes mesmo de entrarem na escola. Porém, sem formalismos, os cálculos são efetuados com base nos materiais que têm para distribuir: balas, bolinhas de gude, palitos, figurinhas. Começar o processo de divisão a partir desse tipo de atividades fornecerá a construção do algoritmo tradicional por ele. Então, é aquele famoso encher a mãozinha de bala e distribuindo um para você, um para você, um para você, por exemplo, e ver o que sobrou. Da divisão em que se dá um objeto para cada um, chega-se à divisão por tentativas ou por estimativas. Para acelerar o processo, em vez de dar um objeto para cada um, podemos dar um grupo de objetos para cada um, também chamado de método americano e de subtrações sucessivas, como é o abordado na apostila. De uns anos para cá, esse método vem ganhando força. Nele, o cálculo mental é muito utilizado, auxiliando na resolução da operação. Ele tem por base a ideia de que dividir é efetuar subtrações sucessivas. Nas atividades do caderno, foi proposto um plano de trabalho com a divisão que complementa as atividades da apostila. Então, aqui é só mesmo uma explicação aos pais, tá bom? Atividade 1. Gravar um vídeo e enviar no grupo. Não precisa ser no grupo, pode ser no particular, tá bom? E enviar no grupo de WhatsApp contando o que você divide no seu dia a dia. Ver vídeo abaixo. Então, tem um videozinho aqui abaixo para dar uma orientação para vocês. Mas é bem simples. Gravar um videozinho da criança contando o que ela divide no dia a dia dela.